Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Thales Eu sou o Vitor. e nós somos do curso técnico em eletrônica pelo IFG Campus Goiânia. Essa é a primeira videoaula do nosso projeto de ensino IoT4U. E nesse primeiro encontro vamos falar um pouco de eletricidade. Nesse projeto de ensino, iremos trabalhar com alguns componentes elétricos e, por isso, é muito importante saber de alguns conceitos iniciais, a começar pela pergunta mais básica: o que é eletricidade? Eletricidade é um conceito amplo e que, de modo geral, explica os comportamentos das cargas elétricas. Na nossa casa, a eletricidade chega através do sinal CA, corrente alternada, que tem esse nome porque a corrente ora está em um sentido, ora em outro. Esse tipo de corrente é usado principalmente em motores CA e na transmissão de energia. Contanto, durante o projeto, usaremos o sinal CC, corrente contínua, que se movimenta em uma única direção e geralmente sem variações, sendo utilizado para equipamentos que precisam de menos potência para funcionar, como é o caso da nossa plaquinha ESP. Até aí tudo bem, mas o que é mesmo corrente? Corrente nada mais é do que o movimento ordenado dos elétrons. Esse movimento é medido em amperes. E por que eles se movem? Por conta de uma propriedade chamada tensão, que é a diferença de potencial entre dois polos, ou seja, é quando um polo é mais negativo do que o outro. Essa diferença de potencial é medida em volts. Trazendo para o mundo prático, imagine que a água da sua casa são os elétrons. Quando você abre a torneira, você tem água corrente. Essa corrente de água seria a nossa corrente elétrica, e ela só ocorre porque a caixa d'água está mais alta do que a torneira, ou seja, porque o potencial da caixa é maior que o da torneira. Ainda falando de água, você sabe o que é um arejador de torneira? Eles são peças muito comuns colocadas nos bicos das torneiras para reduzir a corrente, ou melhor dizendo, a vazão. Em eletricidade temos algo parecido, no caso o resistor. Resistor nada mais é que um componente que limita a corrente, através de uma propriedade conhecida como resistência elétrica, a qual é medida em ohms. Se a corrente elétrica for muito intensa em um componente, ele pode ser danificado, queimar e até estourar. Para evitar que isso ocorra, usamos o resistor, que, como ilustrado na figura, dificulta a passagem da corrente, servindo de obstáculo para a mesma. Uma dúvida pode ter surgido: como o resistor faz isso? Bem, o resistor é um dispositivo capaz de transformar a energia que o atravessa em calor, algo muito útil para os banhos. Com isso, parte da tensão é consumida e, portanto, a corrente reduz. É possível constatar isso em uma única fórmula, conhecida como lei de Ohm. A lei de Ohm estabelece que a tensão dissipada em um resistor nada mais é que a resistência dele, R, vezes a corrente que o atravessa, I. Manipulando a fórmula, temos que a resistência é igual à tensão dividida pela corrente, e daí podemos concluir que, se a tensão for fixa e a resistência aumentar, a corrente tende a diminuir para manter a equação equilibrada. Saber disso é importante, pois, caso estejamos trabalhando com um componente que possui uma corrente máxima relativamente baixa, como um LED, podemos calcular o valor do resistor, para que a corrente não seja excessiva e, dessa forma, proteger o componente. Outra utilidade dos resistores é criar divisores de tensão. Ainda usando a fórmula manipulada, também podemos concluir que, se a corrente é fixa e a resistência aumenta, a tensão também aumenta. Isso implica que a resistência é proporcional à tensão, e podemos tirar proveito dessa condição ao colocar dois resistores conectados um ao outro em série, isso é, criando um único caminho para a corrente passar entre eles. Nessa condição de série, se o valor de um dos resistores for maior do que o do outro, a tensão sobre ele, V igual a R vezes I, será maior também, já que a corrente que passa pelos dois é a mesma. Alguns sensores que usaremos durante o projeto funcionam como resistores, mudando a resistência de acordo com a condição natural. Através do divisor de tensão, podemos, por exemplo, saber qual é o nível de luminosidade, apenas de medir o valor de tensão no sensor, que vai ser maior ou menor dependendo da resistência e, por consequência, da luz recebida por ele. Os resistores que usaremos durante o projeto são desse tipo, conhecido como resistores de filme. Eles são pequenos e cilíndricos, e você vai ver essas faixinhas no meio deles. Sabe para que servem? Elas indicam o valor da resistência. Para ler esse valor, usaremos essa tabela.
conhecida como código de cores. Cada cor tem um significado, e as cores das duas primeiras faixas representam um número de 2 dígitos. A terceira faixa indica por quanto esse número de 2 dígitos deve ser multiplicado, e a quarta indica o quanto esse valor pode variar, já que o componente não é 100% perfeito. Nesse resistor, por exemplo, já que a primeira faixa é amarela, 4, e a segunda é violeta, 7, sabemos que o valor do resistor começa com 47. Como a terceira faixa é marrom, esse 47 é multiplicado por 10, dando resultado de 470. Por fim, como a última faixa é dourada, a tolerância é de 5%, o que quer dizer que o seu valor real pode estar entre 446,5 e 493,5 ohms. Agora que você já sabe o básico de eletricidade, é muito importante saber de duas coisas que podem acontecer e prejudicar o funcionamento dos circuitos durante o projeto. A primeira e mais perigosa são os curtos-circuitos. Um curto acontece quando o positivo e o negativo de uma fonte ou componente estão eletricamente ligados. No caso de ser um componente, provavelmente nada vai acontecer. A corrente vai apenas ignorá-lo, como nesse LED que não acendeu porque estava em curto. Isso pode prejudicar o funcionamento do circuito, mas nada grave. Contudo, se o curto for entre os polos de uma fonte, a situação é mais séria e pode haver superaquecimento dos condutores, danificação dos componentes e, dependendo da quantidade de energia envolvida, até incêndios. A segunda é o circuito aberto, que acontece quando, em algum ponto do circuito, a conexão é cortada, impossibilitando que a corrente faça o seu percurso. Pode ser proposital, como no caso dos botões, que abrem e fecham o circuito, ou acidentais, como no caso de um mau contato. Não costumam gerar prejuízos para os componentes, mas, se forem acidentais, vão inibir o funcionamento do circuito. Para evitar que tanto o curto quanto o circuito aberto ocorram, é essencial redobrar a atenção quando for fazer as conexões na protoboard, evitando colocar componentes em curto ou curto-circuitar o próprio ESP e não esquecer de fazer as conexões. Enfim, por hoje é isso, pessoal. Obrigado por assistirem e não se esqueçam de acompanhar os próximos vídeos do projeto. Até a próxima! Afinal, esse é só o começo, uma breve introdução do que está por vir. Até mais!